Estamos na primeira aula com conteúdo do 8º ano, mas é a nossa segunda aula de encontro, né? É o nosso segundo encontro em aula. Então, iremos dar início hoje ao assunto alimentos e nutrientes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar no WhatsApp. Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, assistam ele cuidadosamente. Qualquer dúvida, informação que vocês não conseguiram compreender, vocês anotam e depois me perguntam lá no WhatsApp. Essa aula também ficará disponível no Google Sala de Aula, então esses slides vão estar lá no Google Sala de Aula para vocês poderem copiar as informações que vocês precisarem. Vamos lá? Primeira pergunta que eu faço a vocês. Qual desses pratos lhe agrada? Quando você analisa aí, qual é o tipo de alimento que mais lhe agrada? Aquele que você olha e diz, que vontade de comer isso agora. Ao mesmo tempo que eu lhe pergunto isso, eu quero saber de vocês. Qual é o mais adequado para a alimentação? Qual que vocês acham que é o mais saudável desses aí? Né? Será que um hambúrguer com batata frita e refrigerante? Macarrão com salsicha? Um prato de salada? Esse aqui que possui salada, banana, frango e feijão. Um prato de miojo. Ou, observe, é o prato de miojo, mas tem algumas verdurinhas, tá? Porque é fitness. Ou um franguinho grelhado, arroz e legumes. Qual desses aqui você considera o mais adequado para a sua alimentação? E qual é o mais indicado? Será que é melhor comer uma saladinha? Ou será que é melhor comer esse aqui que tá mais misturado? Ou esse aqui que tem um arrozinho? Ou será que comer um miojinho? Não tem problema. Então, a gente vai falar sobre a alimentação. Iremos falar um pouco sobre a alimentação saudável e sobre os nutrientes que contém em cada alimento. Então, existem alimentos que possuem muitos nutrientes e existem alimentos que são muito pobres em nutrientes. E é esses nutrientes que nós iremos tratar nessa aula. A importância dos alimentos. Os alimentos, eles têm muitas importâncias. No geral, a gente acredita que o alimento, a principal importância do alimento é matar a fome, né? Mas no geral, não. O alimento, ele é a principal fonte de energia. Então, nós comemos não porque precisamos matar a fonte, mas sim porque precisamos de energia. Então, o fato de se alimentar é para a produção de energia. E quando nos alimentamos em excesso, nós fazemos um excesso de energia. Tudo aquilo que nós comemos, nós convertemos ele em energia. Mas se a gente comeu muito e tem muita energia reservada, então o corpo vai guardar energia. Porque o nosso corpo, ele necessita da energia para suas atividades. Você só pensa se você tiver energia, então o seu cérebro necessita de energia. Você só se locomove se tiver energia. Quando a gente não tem energia, ou desmaia ou vai dormir, né? Para repor as energias. Então a energia, ela é necessária e ela é produzida por meio do que comemos. Então, muitas pessoas diriam que é para matar a fome, né? Foi o que eu acabei de falar. Sim, a alimentação mata a fome. Porém, nem tudo o que sacia nosso apetite está realmente nos alimentando de maneira correta. Os alimentos são importantes para serem fonte de energia e também fonte de substâncias necessárias ao nosso corpo. Energia e substâncias apropriadas são essenciais para o nosso organismo, pois são usadas para ele, para, por exemplo, reparar tecidos lesionados, crescer e manter-se funcionando corretamente. Então, a importância do alimento. O alimento, ele é a fonte básica do metabolismo. Então, a gente necessita dele para a produção de energia. Mas, além disso, tem aquelas situações que a gente citou lá atrás. Reparo de tecido. As nossas células são produzidas a partir da matéria orgânica na qual ingerimos. Então, quando nos alimentamos, nós trazemos para o nosso organismo matéria orgânica que vai ser convertida em matéria celular. Então, todo aquele material que foi digerido no nosso organismo vai se agrupando, formando uma célula. Ok? Então, nós necessitamos nos alimentar para formar células. E as células só se renovam se a gente consumir alguma fonte nutricional.
Então, o organismo humano tem a capacidade de reparar alguns danos que venham a sofrer, regenerando os tecidos lesados. Mas para reparar esses danos, a pele, os músculos e etc., o corpo precisa de substâncias provenientes dos alimentos. Então, quando você se machuca e cria aquela casquinha da feridinha e posteriormente cobre aquele dali com tecido, isso só aconteceu porque o seu corpo utilizou a matéria que você consumiu enquanto se alimentava em fonte de produção de novas células. Como a produção de novas células está associada à ingestão de alimento, também está associada ao crescimento. Então, o que é crescer? É você produzir novas células que vão compondo aquele tecido, para que aquele tecido fique maior. Então, crescer é isso. Você cresce e com isso você aumenta, estica, vamos dizer assim, a sua pele, por exemplo. Ela só estica porque produziu novas células que vão aumentando aquele tecido. Então, você cresceu. Então, a gente necessita de alimento para crescer. Todo mundo já ouviu isso da mãe ou do pai. Tem que comer, menino, para poder crescer. Então, você vai crescer porque você produz novas células a partir do alimento que você ingere, ok? Então, os alimentos, eles tanto podem produzir energia quanto substâncias necessárias para o corpo. A energia atua no crescimento, atua no reparo dos tecidos e na função saudável do corpo. Então, seu corpo só vai funcionar bem se você ingerir alimentos que produzam energia. Então, energia é muito importante. Assim como as substâncias que são necessárias. Também auxilia no crescimento do organismo, no reparo dos tecidos e também na função saudável. Se você não tem problemas com colesterol alto, se não tem problemas com diabetes, é porque as substâncias que você colocou no seu corpo fazem com que o seu corpo funcione corretamente, como ele foi programado para funcionar. Então, existem algumas situações, como por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. O limão e a laranja contêm vitamina C, que é um tipo de vitamina, um tipo de nutriente necessário. Nosso corpo não funciona direito sem a vitamina C, no caso, né? Nosso corpo não funciona direito. Por exemplo, adquirimos uma doença chamada escorbuto, que se caracteriza por fraqueza, palidez e articulações e sangramento nas gengivas e no nariz. Então, a ausência só dessa vitaminazinha aqui, ou seja, para quem não curte comer alimentos como limão, laranja, alimentos que cenoura também tem vitamina C, alimentos que tenham vitamina C, que não gostam muito de fruta nem de verdura, geralmente tem uma carência de vitamina C. Logo, você tem uma maior chance de desenvolver essa doença, porque o nosso corpo precisa da vitamina C. Então, os alimentos, eles são importantes porque o corpo precisa daquelas substâncias. Vamos entender quais substâncias são essas. Os vários tipos de nutrientes. Que lindo, né? Essa imagem aqui, vários alimentos saudáveis e gostosos, que, quando bem utilizados, podem ser todos consumidos. Então, quando a gente fala, você não pode comer um sanduíche porque não faz bem à saúde, vai depender o modo que ele foi utilizado, o modo que os nutrientes foram agrupados naquele alimento. Então, existem alguns grupos de nutrientes. Nós temos as proteínas, que são estruturadoras, pessoal. Elas são muito importantes para a produção de novas células. Elas são nutrientes estruturais. Então, a produção de novas células requer muita proteína. Os carboidratos, que são a base inicial da energia. Os caras produzem a nossa maior produção de energia. Então, carboidrato é muito útil para a produção de energia. Os lipídios, que são o que a gente geralmente chama de gordura, para quem não entendeu, os carboidratos são os açúcares, né? Os lipídios, que são o que a gente chama de gordura, ele é muito importante para o funcionamento geral do corpo. O nosso corpo, ele precisa dessas gorduras para produzir os hormônios, e os hormônios regulam o nosso corpo. Então, hormônio é um lipídio, é uma gordura. Então, a gordura também é importante. Os minerais, que são reconstrutores, e as vitaminas, que também são reconstrutores, ou seja, eles mantêm aquilo que foi produzido pela proteína em bom funcionamento. Então, os minerais e as vitaminas auxiliam ao que a proteína produziu. Então, todos eles são importantes. No geral, a gente tem a tendência a dizer, não pode comer gordura. É errado, pessoal. Tem que comer gordura. O problema é tem que comer as gorduras corretas. As gorduras que vão auxiliar e não as que vão atrapalhar. Não pode comer açúcares, não pode comer carboidrato. Errado também. Tem que comer carboidrato, ele é fonte de energia.
mas tem que comer o carboidrato saudável. Então, aqui nós temos imagens de carboidratos, que são carboidratos muito saudáveis e ricos em fibras, que a gente vai falar das fibras lá pra frente também. Então, mais ricos em fibras. Então, esses carboidratos são as principais fontes de energia. Nós temos aqui as proteínas, ó, o frango, o boi, a carne de frango, carne de boi, peixe, algumas chega, qual é o nome disso aqui? Algumas sementes, não é bem sementes, é castanhas e oleógenas. Isso, algumas oleógenas aqui. Então, são estruturas também que são riquíssimas em proteínas. O ovo, riquíssimo em proteína, o leite. Então, todos esses alimentos, algumas verduras verdes também são riquíssimas em proteínas. Então, nós podemos consumir a proteína nesses alimentos. O carboidrato, os açúcares, nessas massas, né? Nessas estruturas que são mais massosas. Por isso que, geralmente, quando a gente vai falar de carboidrato, a gente associa ela às massas. Aqui nós temos um ponto riquíssimo em vitaminas e aqui um ponto riquíssimo em... Aqui, vitaminas e minerais, né? E aqui um ponto riquíssimo em lipídios, em gorduras. Então, os alimentos oleógenos, que tem óleo, ou os alimentos que são oriundos das proteínas, são muito ricos em gorduras. Geralmente a proteína animal também é muito rica em gordura. Algumas proteínas vegetais também, tá? Então, nós temos aqui os 5 principais grupos, na verdade, de nutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e os minerais. Vamos lá dar início a falar sobre as proteínas, que são o carro-chefe da formação do nosso corpo. O corpo, ele necessita das proteínas para construção. Então, a estrutura... Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que o pessoal que malha muito diz que tem que comer muito frango com batata doce, né? Antigamente era muito comum. Hoje já não é mais certo. Hoje o pessoal, não, já não come-se mais frango com batata doce porque já não é saudável. Se vocês forem levar em consideração o que é saudável e o que não é saudável, que os outros dizem que é saudável e que não é saudável, você vai comer as coisas hoje e depois parar de comer. Então, é importante você compreender a função de cada um desses nutrientes para que você mesmo saiba até que ponto é saudável ou não é. Frango com batata doce é saudável sim, mas ele também pode não ser. Comer só tapioca é saudável, não pode comer pão. Pão também é saudável. Depende a proporção que você come. Tudo é uma questão de quantidade e necessidade. Se o corpo realmente está necessitando daquilo agora, ou você está comendo só por prazer, que é um dos principais motivos pelo qual o alimento acaba se tornando prejudicial, que é quando a gente come exclusivamente por prazer, porque a gente quer comer. Ok? Então vamos entender um pouco da proteína. Quando a gente falava muito, o pessoal falava muito antes, tem que comer frango com batata doce para poder ficar musculoso. É porque a batata doce dá músculo? Não. Quem vai fazer essa reconstrução de você ficar forte, musculoso, o pessoal que vai para academia, malha muito, precisa comer muito frango, ou seja, precisa comer muita proteína. Por quê? As células necessitam das proteínas para compor novas células e novas estruturas. Então, as células musculares, para quem faz musculação, ela necessita da proteína para nova reconstrução. Então, vão criando novas células para dar àquela estrutura do músculo um crescimento. Então, o músculo só vai crescer porque ali surgiram novas células ou as células foram reforçadas. Por isso que as proteínas são estruturas construtoras, são reconstrutoras. Elas tanto vão criar novas células, como elas vão melhorar as células que já existem, ok? Então, o músculo, a pele, o sangue e os órgãos necessitam da proteína para reconstrução, para criação de novas estruturas ou melhoramento das células que já existem. Então, quando você cortou-se e você regenerou aquele músculo, quem foi lá fazer o processo de regeneração foram os nutrientes das proteínas, foram as proteínas. As proteínas são construtoras e reconstrutoras, ok? Onde é que nós encontramos proteínas? Encontramos proteína no leite, no queijo, no ovo, nas carnes, tanto carnes brancas quanto carnes vermelhas, no peixe. Estão entre os alimentos mais ricos em proteínas, né? Esses são os mais ricos. Mas também tem alimentos que contêm bastante
desse nutriente, como por exemplo o feijão, possui um pouquinho, a lentilha, a soja, o trigo, o arroz integral. Então, esses alimentos aqui também possuem uma pequena concentração de proteína, uma concentração menor do que os alimentos riquíssimos em proteínas, mas eles também são reconstrutores, certo? E quando a gente analisa isso, quando eu falo que a carne tem proteína, não quer dizer que ela só tem proteína, ela tem outras substâncias também. Por enquanto estamos falando só da proteína. Então eu estou citando que na carne tem proteína, mas ela também tem outros nutrientes. Alimentos de origem animal, esses também precisam ser ingeridos em menor quantidade. Então isso aqui já é uma observação. Ah, professora, mas carne é proteína, eu posso comer muita carne. Não, também tem que ser consumido em menor quantidade. Como eu disse, ele não só possui proteína, ele também tem outros nutrientes. E às vezes o excesso do outro nutriente é que vai fazer mal. Eles são alimentos ricos em cálcio e proteína, essenciais para a nutrição e saúde, fortalecimento, crescimento e formação da pele, unhas, cabelos, dentes e ossos. Exemplo, frango, peixe e tudo mais. Mas ele tem que ser ingerido em quantidades regulares, porque ao mesmo tempo que eles possuem tudo isso que eu falei, proteína, cálcio, ferro, eles também possuem gorduras, e gordura em excesso não é saudável, então tem que ser consumido com parcimônia, né? Os lipídios, que é outro ponto nutricional. Os lipídios é o que geralmente a gente chama de gorduras, ok? As gorduras geralmente se dividem em 3 tipos: gordura boa, gordura ruim e a gordura muito ruim, né? Então, as gorduras boas são aquelas que geralmente a gente chama de insaturadas. Também tem as saturadas e as gorduras trans. Existem outras classificações, mas essas são as principais. Então, as gorduras insaturadas são aquelas que a gente geralmente chama elas de boas, são aquelas que não liberaram radicais livres ainda. As saturadas são aquelas que a gente chama de ruim, mas não tão ruim ainda. É aquela que já começou a liberar radical livre, ela já não é tão saudável, mas ela também ainda não é a que vai te matar. Já a trans é aquela que passou do processo de saturação. Ela já não tem mais nada de alta qualidade para lhe oferecer. Então, nós teremos as gorduras insaturadas, saturadas e trans. Então, é essa separação de gordura boa e gordura ruim que vocês têm que compreender. As gorduras são necessárias, mas você tem que ter uma noção de que tipo de gordura é que o seu corpo necessita. Geralmente o corpo necessita das gorduras insaturadas, que são aquelas presentes nos óleos que não foram aquecidos, no leite, no queijo que não foi extremamente aquecido, na manteiga que não foi extremamente aquecida. Então, essas gorduras de modo natural. Também tem alguns vegetais que tem, como por exemplo o abacate. O abacate, ele é riquíssimo em gorduras e ele é riquíssimo em gorduras insaturadas. As oleaginosas, tipo castanhas e tudo mais, elas também são riquíssimas em gorduras e quase sempre em gorduras insaturadas. Então, os alimentos ricos em gorduras que são consumidos no seu modo natural, eles são riquíssimos em gorduras insaturadas que vão ser utilizadas pelo nosso corpo. O nosso corpo utiliza a gordura como também fonte de reconstrução, ela também é um nutriente reconstrutor. Ela é muito importante para a formação dos músculos e para a formação dos nossos hormônios. Ok? Os hormônios, eles são lipídios, eles são gorduras. Então, a produção dos hormônios vem a partir da introdução de lipídios no nosso organismo. Então, a gente precisa dos lipídios para a produção dos hormônios que regulam o nosso corpo. Ok? Por exemplo, os meninos possuem a testosterona, que é um tipo de lipídio. Então, a testosterona é produzida a partir da configuração dos lipídios. Então, ele é muito importante na construção da pele e dos músculos. E também pode ser empregado como fonte de energia. Quando falta
o carboidrato, que a gente ainda vai falar, quando faltar a principal fonte de energia, os lipídios acabam se tornando a fonte de energia mais próxima. Ele não é uma fonte de energia tão boa quanto os carboidratos, ele é um pouquinho mais pesado para quebrar, então logo ele não é a fonte principal, por isso que a gente armazena tanta gordura como forma de reserva de energia. O excesso de lipídio pode ser prejudicial, pois pode desenvolver obesidade e aumento do colesterol, ok? Então, o colesterol, ele já existe no nosso organismo. A maior parte das pessoas falam isso. Eu tô com problema de colesterol, tô doente, tenho colesterol. Todo mundo tem que ter colesterol. O colesterol, ele é um regulador desses hormônios. O colesterol, ele vai regular o funcionamento do organismo. Ele funciona o regulamento de muitas estruturas. Então, a gente necessita que o colesterol esteja correndo na nossa corrente sanguínea para que ele regule. E, por exemplo, o hormônio da testosterona, ele é controlado pelo colesterol. Ele é produzido e controlado a partir desse princípio do colesterol. Então, eu necessito do colesterol para poder ter hormônios, para que os meus hormônios funcionem. Porque o colesterol é um hormônio, é um lipídio. Então, esse lipídio vai controlar o meu organismo. Aí eu pergunto, professora, mas e qual é o problema do colesterol? Porque se eu como muita gordura, eu vou ficar com problemas no colesterol. Na verdade, este problema é o aumento do colesterol. O colesterol, ele se divide em algumas classificações. Vamos definir basicamente como o colesterol bom e o colesterol ruim. Não é só essa definição, mas vamos classificar apenas assim, como o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom, ele é necessário que seja transportado dentro do nosso sangue. O problema é que quando nós consumimos principalmente gorduras saturadas e gorduras trans, que são gorduras que foram muito processadas, que liberaram muitos radicais, vamos dizer assim, gorduras que foram muito aquecidas, né? Por exemplo, aquela batata frita que você comprou na feirinha, que tem 3 meses que o moço usa o mesmo óleo. Ali já passou de saturação. Aquele óleo já foi tão aquecido que ele já não tem nutrientes saudáveis para oferecer. Então, vamos supor que você comeu aquela batata frita naquele óleo velho. Então, ali você consumiu uma grande quantidade de gorduras saturadas. Com isso, essa gordura, ela de certa forma acaba pesando na corrente sanguínea, de modo a fazer com que o transporte das substâncias no sangue sejam mais lento. Então, você começa a ter um problema no transporte. Isso seria o problema no aumento do colesterol. Quando nós falamos do aumento do colesterol não saudável, aquele colesterol que a gente geralmente chama ele de colesterol ruim, porque ele impede que o sangue transite dentro da corrente sanguínea como ele deveria, porque de certa forma ele acaba pesando aquela corrente sanguínea. Então, ele dificulta o trânsito na corrente sanguínea. Por isso que nós falamos que muitas vezes as pessoas apresentam problemas com o colesterol, porque ela aumentou a taxa de colesterol ruim, o que dificulta o transporte lá na corrente sanguínea. E o excesso de lipídio também ocasiona a maior guarda de gordura no corpo, o que leva à obesidade, certo? E, por enquanto, vamos ficar nessas definições. E o exercício dessa semana será esse que já está lá no Google Sala de Aula. Vocês podem acessar. Como eu já disse, esse resumo que eu fiz agora também está disponível lá no Google Sala de Aula, se vocês quiserem, para copiar essas informações. Seria interessante você ter essas informações copiadas nos seus cadernos, pelo menos feito um resumo. Vamos entender então o que é que o exercício quer. Elabore uma relação dos principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos, aquele que estudou nesse capítulo. Então, você vai falar desses nutrientes que nós falamos. Nós falamos das proteínas, falamos dos lipídios. Então, eu quero que você classifique esses nutrientes que nós falamos. Após ter estudado esse capítulo, você considera possível que um determinado alimento contenha mais de um tipo de nutriente? A gente falou sobre isso, né? Por exemplo, a carne, ela possui proteínas, possui cálcio, possui ferro. Então, ela possui vários nutrientes. Ao planejar uma alimentação saudável, você acha que todos os nutrientes devem ter a mesma importância na dieta? Será que eu tenho que colocar todos na mesma importância? Ou será que tem um alimento que é mais importante? Sei lá, será que as vitaminas são mais importantes? Será que a proteína é mais importante? Então, explique. O que são alimentos saudáveis? Você vai explicar o que são esses alimentos saudáveis. Agora vamos elaborar uma história em quadrinhos com o tema alimentação saudável.
Então, vocês irão criar uma história, não precisa ser muito grande, falando um pouco sobre alimentação saudável. Como provavelmente vocês não vão encontrar a definição, eu peço que vocês pesquisem a definição de alimentos saudáveis e a partir dele vocês façam a história em quadrinho. Bem simples, tudo isso vocês devem mandar lá no Google Sala de Aula e não esqueçam de fazer o cabeçalho para que eu possa identificar quem é o aluno que está fazendo aquela atividade, tá? No mais, qualquer dúvida, perguntem no WhatsApp e estou disponível para essas tiradas de dúvida.